Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem cumprimento, Senhoras e Senhores Deputados. Começar por me pronunciar sobre, que é mais rápido, sobre a proposta da Iniciativa Liberal e com a qual simpatizamos, da transferência do direito à propriedade privada para o capítulo dos direitos, liberdades e garantias, e que, de resto, o Tribunal Constitucional considera a propriedade privada como um direito fundamental, de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias, e por isso não nos repugna nada esta abordagem e esta organização sistemática deste que é um dos que nós consideramos um dos direitos fundamentais. Relativamente à proposta do PCP, não nos revemos de todo. O PCP fala aqui, a lei consagra garantias especiais relativas à proteção da casa de morada de família. E eu pergunto, o que é casa de morada de família? Todos nós sabemos que hoje casa de morada de família, e que está amplamente estipulada e descrita designadamente no Código Civil, casa de morada de família é aquela onde todos nós habitamos e não só onde vive aquela família tradicional. Efetivamente, e o artigo 65 da Constituição consagra o direito à habitação, sendo que o Código Civil consagra os casos em que a atribuição da casa de morada de família, assim entendida, enquanto casa de morada de família, deve ser atribuída, por exemplo, em termos de transmissão de arrendamento, em casos de divórcio, a um descônjuge, ou em termos de transmissão mortis causa do arrendamento. Isso já está salvaguardado e prevenido na nossa legislação civil. E, portanto, isso aí está na legislação ordinária, não nos parece que deva estar aqui. Por outro lado, se a casa de morada de família é propriedade do próprio, o que tem que fazer depois é regular no âmbito das relações privadas, imaginemos, por exemplo, em caso de divórcio, fazer uma questão da partilha e ver quem é que fica com a casa de morada de família. Portanto, tudo isso se regula no âmbito dos processos de jurisdição civil. Agora, o que nós aqui não podemos é pretender que seja atribuído uma casa de morada de família sem mais, à custa do sacrifício dos próprios proprietários das casas de morada de família, ou seja, dos imóveis. E aí vou para o caso dos arrendamentos, porque temos aqui duas perspectivas. A perspectiva do arrendamento, e sabemos que há um preconceito ideológico enorme do PCP, e de resto quase toda a esquerda, da esquerda toda, relativamente aos senhorios, para o PCP, para o Bloco de Esquerda, portanto, para a esquerda mais radical, entende que tudo o que é ser senhorio é magnata. Tudo o que é senhorio é ser magnata. Uma pessoa que tenha uma casa e que, como tal, é senhorio, é magnata. E esquece que a maioria das pessoas que vivem, muitas vezes até, tem as casas arrendadas, vive das rendas, tem as rendas congeladas, não consegue cobrar as rendas. Há situações, eu conheço situações dessas, em que pessoas não precisam das casas, mas mantêm-nas porque são rendas antigas e fruto da paralisação de alguma legislação do Covid ainda não ter sido revogada, nem sequer se pode fazer o despejo, e isso tem que se perceber também, porque há uma coisa que é o direito e depois há outro instituto que o nosso ordenamento jurídico consagra, que é o abuso do direito. E quando estamos no âmbito do direito, estamos todos de acordo. Quando caímos no abuso do direito, já não estamos de acordo. E por isso entendemos que isto aqui tem suscita várias questões, e a questão da atribuição da casa de morada da família deve estar regulada como está na lei civil, sem prejuízo de o artigo 65 consagrar diretamente o direito à habitação. O direito à habitação que pode ser adquirido por duas vias. A primeira, porque a pessoa o adquire, e eu percebo também, o PCP fala de uma coisa que nós somos muito sensíveis: o aumento dos créditos à habitação, o aumento das rendas, os encargos para a habitação. Não há dúvida nenhuma que somos muito sensíveis a esta situação. Agora, tem que se perceber que, efetivamente, não pode ser nunca à custa do direito da propriedade privada, porque são coisas diferentes. É retirar a dimensão
do sonho ao homem. Por isso é que a maioria dos regimes de esquerda claudicaram e faliram. Porquê? Porque retira-se qualquer tipo de ambição, qualquer tipo de sonho ao homem. Porque não vale a pena. Enfim, quando digo ao homem, digo à humanidade, ao homem e à mulher, à humanidade. Retira-se, estou a falar em sentido lato, à humanidade. Porque não vale a pena estar a sonhar e estar a pensar que poderá ter qualquer progressão na vida, porque, ao fim e ao cabo, no final há quase que um confisco. E não nos podemos esquecer que, e aqui entro agora também, e portanto não acompanharemos, obviamente, a proposta do PCP, e aqui entro agora também na proposta do PS, que o direito à propriedade privada constitui um importante instrumento de realização da democracia económica, social e cultural, de promoção da igualdade entre os portugueses e da correção das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento. Os direitos patrimoniais não podem ficar reféns e reservados apenas quer ao Estado, quer ao setor cooperativo, quer ao setor social, ou seja, qualquer um de nós tem que ter o direito de poder adquirir qualquer um dos direitos patrimoniais que constituem a propriedade privada, sejam carteiras de títulos, sejam créditos, sejam imóveis, sejam móveis sujeitos a registro, o que quer que seja. Portanto, o direito à propriedade privada é um direito inalienável e não pode, de maneira nenhuma, este direito ficar concentrado apenas nas mãos de uma entidade coletiva estatizada. Portanto, e nisso não iremos acompanhar, designadamente, quando presentemente se discute o pacote entregue pelo PS, pelo Governo, o pacote da habitação, onde estão consignadas medidas, ou estarão consignadas medidas que consideramos como um autêntico confisco e que é o arrendamento forçado ou arrendamento coercivo, que não se confundem de maneira nenhuma com nenhum dos institutos já previstos na lei, designadamente com a realização de obras, que são com a realização forçada de obras, são situações diferentes, e muito menos com o direito à expropriação, que tem uma tramitação processual, e ainda bem que não se tem mexido nisso, porque é dos poucos códigos que têm tido alterações, enfim, não teve nenhuma, só teve uma em termos da nomeação dos árbitros para fazer a vistoria perpétua rei memoriam, e que é bom que pelo menos tenha estabilidade e garante que o direito à justa indemnização após a dupla declaração de utilidade pública, devidamente fundamentada, poderá ser conferida ao titular do direito de propriedade e que se viu lesado e que se viu privado dele. Entendemos também, portanto, são 9h30, depois certo, irei concluir. Portanto, há aqui claramente uma abordagem ideológica, esta alteração é claramente uma abordagem ideológica ao direito da propriedade e do qual não nos revemos de todo. Agora estou a falar aqui também na questão do PS, estou-me a referir à questão do sem prejuízo da função social da propriedade. Não há dúvida que uma coisa é a função social que todos nós, enquanto cidadãos, temos para com os outros, outra coisa é a questão do direito de propriedade. E relativamente ao direito, que está aqui diretamente conexionado ao direito à habitação, esse direito à habitação é claramente uma das atribuições do Estado, quer por via da habitação social que terá que viabilizar, quer por via de atribuir condições para que os privados também possam fazer, portanto, para que as pessoas, para que o cidadão comum possa construir a sua casa, possa adquirir a sua casa, possa ter isenções fiscais, ou seja, tem que ser estabelecidas políticas pelo Estado, políticas governativas, gestionárias, que permitam não só, por um lado, que os mais desfavorecidos possam ter acesso à habitação social, ou, por outro lado, que as pessoas possam também adquirir essa habitação com as suas economias para as quais trabalharam uma vida inteira, ou herdaram, enfim, o que quer que seja. Portanto, é um direito que é absolutamente inalienável e que confere portanto, e que não cabe a cada um de nós, a cada um de nós privados. No caso aqui da propriedade privada, como ela aqui está, ser minimamente beliscada. Consideramos que, portanto, qualquer mexida numa situação destas é um confisco. Isto não se confunde, nem se compara de maneira nenhuma com os artigos, com a discussão que tivemos a ter nos artigos anteriores, relativamente à função social das empresas. É completamente diferente. Os direitos reais, os direitos de propriedade, têm uma função
diferente. As empresas são uma realidade, o direito de propriedade é outra. Costuma-se dizer que, relativamente aqui, e na proposta do PS, onde diz assim: a todos é garantido o direito à propriedade privada, à sua transposição, à sua transmissão em vida ou por morte, ou seja, inter vivos ou mortis causa, transmitir por vida ou até por via testamentária, ou seja, a possibilidade de que cada um de nós dispor, como muito bem entende, daquilo que é seu, passa a ficar consignada com um senão, ou seja, nos termos da Constituição, sem prejuízo da função social da propriedade, ou seja, qualquer um de nós pode ver despojado daquilo que, por direito, o adquiriu de forma lícita e legítima. E é evidente que não iremos acompanhar. Costuma-se dizer que para dançar o tango são precisas duas pessoas e nesta dança o PSD não vai entrar. Muito obrigada.